Thanos Armor, armadura de pneus. Por enquanto, fique aí com algumas nostalgias, sarcasmo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha? Então pessoal, hoje eu quero falar sobre o Thanos Armor. O que seria isso? Uma armadura de pneus. Contra o quê? Contra furo de pneus, câmara de ar, né? Essa é a nossa maior preocupação no pedal. Acho que hoje, se fizer uma pesquisa, qual uma das suas maiores preocupações quando a gente está pedalando? Furou pneu, é uma grande encheção de saco, não é mesmo? Então, bom, há anos pensando nisso, e antes de mais nada, eu não estou ganhando nada para falar sobre esse produto aqui, não recebi nada, não. Mas como é um produto que vem para nos ajudar, e aí eu quero compartilhar com vocês. Bom, pessoal, achei melhor continuar aqui pelo site da Thanos, porque aqui tem as informações, né, sobre esse produto que a gente estamos falando, né? Ressaltando e só lembrando que eu não estou sendo patrocinado pela Thanos. O intuito aqui é compartilhar algo que venha nos ajudar. Porque eu acho que se a gente fizer uma pesquisa entre os ciclistas, não vou dizer que vai ser unanimidade, mas um dos maiores perrengues que a gente tem no pedal é furo de pneu, né? Furo de câmara de ar, pneu, ficar lá abaixado, remendando, trocando, você perde um tempo, gasta energia. Eu, sinceramente, eu prefiro pedalar 500, 600, 1.000 quilômetros do que trocar câmara de ar. Eu detesto. Aí tem gente que pergunta, mas como é que você faz quando fura? Ah, não tem jeito, né? Eu tenho que trocar, mas eu perco uma energia danada. E essa energia me faz falta, né? Lá na frente, quando eu tenho que enfrentar, às vezes, uma montanha, uma subida. Então, eu detesto. E sem dizer que e se fura naqueles lugares errados, errados assim, não é que tenha lugar certo para furar. E também não dá para prever onde vai furar, não é mesmo? Mas se fura, por exemplo, você está passando perto daquelas comunidades, né, que é um perigo. Aí você vira um alvo fácil, né, uma vítima, né? É preferível sair com o pneu mesmo furado, mesmo correndo o risco de cortar a câmera ou o pneu danificar, do que ficar no local, né? Nesse caso aí, não é mesmo? Então, pensando nisso, a Thanos desenvolveu esse produto aí, ó, armadura de pneu, Thanos Armor. A Renata Falzoni lá deu um nome mó engraçado, né, para tradução disso aí, né? Depois vocês acompanham o vídeo dela lá, né? Vou deixar o link na descrição. Ela descreveu a tradução disso aí, eu achei que ficou muito engraçado. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as principais características desse produto da Thanos aí, né? O que que é, né? Ela fica como se fosse uma armadura em volta da câmara de ar, ó, tá vendo? E o detalhe que é o seguinte, quando você coloca esse produto dentro do seu pneu, se você tiver com o pneu murcho, né? Você consegue andar sem cortar sua câmara de ar e ele não vai deixar uma velocidade muito alta, né? Assim, você vai andar, por exemplo, a 10 por hora aproximadamente. Eles falam, inclusive, isso aqui, né? Que você consegue andar com ele, murcho.
Porque esse produto aí, ele parece que na hora que você coloca ele dentro do pneu, parece que ele já dá uma inflada no pneu. Ele já se aloja dentro do pneu e fica direitinho e parece que já está até com um pouquinho de ar lá dentro, pelo que eu percebi. Outra coisa também, a rolagem fica melhor, porque ele distribui melhor lá dentro do pneu. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte em vermelho aqui, aqui está o pneu, ele se aloja melhor. Ele se alojando melhor aqui dentro faz o desenho melhor, vamos dizer, mais perfeito, né? Da rolagem, o desempenho fica melhor. Óbvio que você também tem que fazer a calibragem correta também dos pneus, né? Colocar aí no caso na calibragem máxima, né, para ter uma rolagem melhor. E quando você for passar naquelas superfícies mais lisas, com menos aderência, você dá uma murchada e isso aumenta a aderência, o contato, né? Esse produto aí ajuda no caso, né? Ele absorve um pouco mais os impactos, pelo que eu percebi, e é tudo que ele está falando aqui, né? Ele fala que tem ó, uma proteção de 15 milímetros, ó, e na lateral de 2 milímetros. Todo pneu que eu já comprei, até que vinha com aquela. Já vinha com antifuro no próprio pneu, o máximo era 5 milímetros. Esse aqui vem 15. E na lateral não tinha proteção, não. Esse aqui vem ó, com 2 milímetros. Então, é um produto bem interessante. A... Então, as principais características desse produto é isso: é evitar os furos, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui. Sabe aqueles grampinhos que tem nos acostamentos? Na maioria dos acostamentos aí das estradas brasileiras tem, né? Aqui em São Paulo não é diferente, e no Brasil afora também não, né? Isso quem pedala aqui, por exemplo, temos aqui a Dom Pedro, a Dutra, o Rodanel, a Castelo, a Anhanguera, Bandeirantes, vou te falar. É o acostamento muito sujo aqui, né? E fura demais. Aqueles grampinhos que tem nos acostamentos, isso faz furar direto, não faz? Com esse produto aqui, isso aqui acaba. Eu mesmo, eu já estou testando esse produto aí aproximadamente uns 600 quilômetros, que eu já rodei com ele sem furos. Não furou nenhuma vez. Agora, precisaria testar, aqui tem um desenho de um prego. Contra um prego, eu já não sei se seguraria. Aí só testando mesmo. Porque a maioria das vezes que eu vejo os pregos sempre atravessa, né, o pneu e atinge a câmara de ar. Ou quando não, às vezes atravessa e não fura a câmara de ar, né? Mas aí se você tira o prego, fica aquele furo, a câmara de ar passa por aquele furo e acaba estourando. Então, assim, eu não posso confirmar se contra esses pregos aqui resolve. Eu acho que sim, acho. Mas só testando, gente, na hora. Né? Os principais furos vêm aqui pelo meio, né? E aqui de lado, assim, mais ou menos assim, de lado e no meio. Aqui na lateral é mais difícil. Os principais problemas de furo resolve. Agora eu vou chamar atenção para uma outra coisa, pessoal. Às vezes eu já tive esse problema, inclusive quando eu fiz um Audax lá onde eu tive 6 furos. Exatamente, eu fiz um Audax 200 km, onde eu tive 6 furos. E eu perdi mais tempo trocando a câmara de ar, remendando, tentando fazer o conserto até no pneu que rasgou, e tentando identificar o que estava fazendo furado, do que a própria prova em si, dos 200 km. Depois eu estava contabilizando a prova, eu fiz em 7 horas, os 200 quilômetros. E eu fiquei, acho que mais ou menos 6 horas e meia parado, ou quase 7 horas. Foi umas 6 horas e meia parado, tentando arrumar. Sabe, foi terrível. Assim, nesse dia eu ia fazer bem essa prova, mas infelizmente não pude, devido a esses furos. E sabe o que estava furando? É uma dica aí, pessoal. Fita do aro, não a fita antifuro, eu tô falando a fita de aro, uma fita que vai no aro. Essa fita recomenda-se trocar pelo menos uma vez no ano. No ano, a um ano e meio, até 2. Aí, aí você tem que avaliar as condições, porque ela vira uma lâmina e começa a furar
a câmara de ar, né? Isso para quem usa a câmara de ar. Essa fita, com o passar do tempo, calor, chuva, intempéries, vai fazendo ela, essa lâmina aí que eu falei, né? Ela vai danificando, né? Ela tem um prazo aí de validade, se eu não me engano. Então fique atento a isso. Começa a furar, 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 vê aonde, localiza onde estão os furos e tenta ver no seu pneu aonde está sendo esses furos que você está tendo. Caso você venha a ter esse tipo de problema, tá? É só uma dica, pessoal. Com esse Thanos Armor, ele elimina você ficar usando aquelas fitas antifuro, não precisa mais usar. Eu acho que as fitas antifuro deformam o pneu. Como eu falei, esse produto se encaixa bem dentro do pneu e a rolagem fica melhor, né? Então não há necessidade da fita. Além de você estar levando menos peso, né? Procurar estar levando menos bagagem aí, menos câmera de ar, aquelas coisas e tal. Procure andar sempre na calibragem correta aí dos pneus, né? Para aumentar aí a vida útil deles, né? Isso aí tem de acordo com o fabricante na lateral, você vai enxergar. Agora vamos falar sobre as medidas e os tamanhos que eles vendem lá, né? As medidas que eles têm são assim, são para aro 700, variando dos 700 por 28 até os 700 por 47. Pneu, tá? Pneu aro 700. Aí pode ser pneu liso, pode ser pneu com cravo, não importa o pneu. Pode ser qualquer um, tá? O aro 26 varia do 1.6 até o 2.5, né? E do aro 27, 1.95 até 2.5 e o aro 29, 1.95 até 2.5. Então, essas são as características para quem pretende comprar. Então, você tem que comprar de acordo com o seu tamanho de pneu. Vale ressaltar também, pessoal, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou comprar aqui o 700 por 28. Na época, quando eu fui comprar, não tinha o 700 por 28. Só tinha o 700 por 35, era o mínimo, até 40C. Aí, o que eu fazia? Eu colocava a câmara de ar, ó, o tamanho da câmara de ar, tá vendo que ele recomenda aqui, ó, 700 por 20 até no máximo 28C. Então, ou seja, se eu for colocar um pneu 700 por 35, ele recomenda usar uma câmera 700 por 20. E se for no máximo 700 por 40 o pneu, ele recomenda a câmera no máximo 700 por 28. Por que disso? O porquê disso? Porque quando você coloca esse produto da Thanos Armor lá dentro do pneu, ele não vai ocupar um espaço. Esse espaço, se você colocar a câmera no mesmo tamanho do pneu, vai sobrar lá dentro. E sobrando, vai morder a câmera e isso vai fazer furar. Aí você vai falar, pô, furou. Mas furou não porque entrou alguma coisa, sim porque você não obedeceu essas regras. Outra coisa também, ao colocar o pneu lá dentro, esse produto da Thanos, dá uma boa limpada no pneu. E também eu gosto de colocar talco. Isso mesmo, talco. Esses talco que tem que usando, tem daqueles talco da Pompom, né? Tem de várias marcas aí, né? Por quê? Porque ele ajuda o pneu se ajustar a câmara de ar e esse produto da Thanos de uma forma mais coerente lá dentro do pneu, né? Ele fica de uma forma mais ajustada, então ele desliza melhor lá dentro, né? Na hora que você estiver inflando ele, né? Enchendo o pneu, né? Hoje eu compraria esse 700 por 28 aqui, porque eu tenho um pneu 700 por 28, só por isso, tá, pessoal? Ah, e aí você fala pra mim, você pode perguntar, pô, mas o meu é 700 por 25. Eu recomendaria comprar esses enquanto a Thanos não lançar até agora, aqui nós estamos falando aqui em dezembro de 2019. Inclusive os preços aqui que eu vou mostrar é referente a esse mês de dezembro de 2019, tá?
Nós estamos falando aqui no do dia 23. Então, até o presente momento, o mínimo que eles têm aqui é 700 por 28, mas de repente eles lançam 700 por 25. Se lançarem, beleza, mas se não, o que eu recomendo? Você pode comprar esse 700 por 28 e recortar a lateral, que ele fala aqui no manual aqui, ó. Recortar essa lateral dele e aí você faz o encaixe. Inclusive, na época quando eu comprei, o meu paguei nele, eu comprei na pré-venda e só tinha esses 700 por 35. Tava R$ 215 na época, aproximadamente. E na época não tinha esse 700 por 28, que foi uma pena, porque eu queria era esse aqui, né? Pelo menos um eu queria. Aí eu comprava um 700 por 35 e o outro 700 por 28. Aí o que eu fiz? Eu recortei as laterais e fiz caber num 700 por 28. Inclusive, dá uma olhada aí, ó, nesse vídeo aí, aonde eu faço. Pode dar uma olhada aí que eu tô recortando, ó. Eu vou recortando na lateral. E aí depois eu tento fazer caber dentro do pneu e ele não vai caber. Aí eu tive que cortar mais. Dá uma olhada aí na continuação do vídeo aí, ó. Colocar a roda aqui, ele não tava deixando colocar o pneu. Tentava encaixar, manipulava de um jeito, manipulava de outro e não tinha jeito. E aí o que eu fiz? Eu cortei mais as laterais, né? Deixei agora só a parte mais espessa. Pode ver aqui, ó, como que é, ó. Vamos ver como ainda na tentativa de colocar o pneu 700 por 28, tá? Falta essa parte aqui, né? Isso aqui, nem que eu tento assim, ó. Eu vou ter que pegar a espátula. Falta esse tanto aqui, ó. Colocamos, ó. Olha, vou te falar, deu trabalho, hein? Nossa, agora eu vou encher. Vou colocar 100 PSI. Aí, tá com um pouco de talco, né? O talco ajuda, viu, pessoal? Para o pneu, a câmara de ar, até propriamente o Thanos se encaixar melhor e se ajustar melhor lá dentro do pneu. Eu coloquei aqui 100 PSI no pneu 700 por 28. Deu certo, graças a Deus. Acho que agora vai parar um pouco os furos. Pneu de speed. Eu acho que pelo 700 por 25 talvez também dê, né? É de se tentar. Mas acho que aí tem que cortar um pouquinho mais, né? Essa linha que segue aqui, ó. O Thanos está pegando daqui, mais ou menos daqui, assim, ó, um pouco abaixo dessa linha. Ele tá daqui, pega toda a área da banda de rodagem e um pouquinho na lateral, entendeu? Então ficou perfeito pra mim. Agora é testar, né? Pra ver se não vai furar, né? E vocês viram aí, né? Se furar, sinceramente, pra me colocar ele de novo aqui, eu precisaria de ajuda de até mais uma pessoa, né? Então, eu não sei se eu desmontaria assim na estrada, eu deixaria para montar depois. Só montaria algo provisório e depois levaria ele comigo, né? E depois eu montaria ele, porque dá trabalho. Viu?
ele tem dá um certo trabalho, né? Dá uma dificuldade aí, né, para colocar, né? Mas eu acho que vale a pena, né? O pneu fica mais modelado, dá uma aderência legal à área de rolagem. E eu fiz uns testes aí, né, com ele, aonde deu um desempenho legal. E não tive problemas com o peso, como eu já vi nos vídeos da Renata Falzoni lá, o pessoal comentando. Teve um cara lá que até me respondeu de uma maneira assim, é que o passar do tempo, a inércia, aquilo e tal. Eu sinceramente não notei nada de inércia, nada de nada. O negócio é o seguinte, é ter perna para pedalar. Para mim é isso, né? Vamos sair da inércia, né? Vamos pedalar e chega de blá blá blá. E aí eu fiquei quieto, deixa pra lá, cada um com as suas teorias. O único contra dele é que ele é caro, né? Ele é um produto que ele custa aí o preço de um pneu novo, né? Vou pôr aqui em comprar. Ó, voltando a falar que a data de hoje é 23 de dezembro de 2019. Ele tá esse valor aqui, 231,20. Mas eu já andei vendo aí o começo de dezembro e o final de novembro que ele estava na faixa aí de 270, 270 e poucos, alguma coisa assim, 72. Então o preço deu vamos dizer que deu uma baixada, mas mesmo assim ele continua muito caro. É um produto bom? É. Aqui o preço Brasil, e isso eu não vou discutir, porque aqui a gente vai ficar desviando o assunto e vai ficar horas aqui, né, discutindo uma coisa que é inútil. E não vai resolver, não vai baixar o preço. Senão, né, a gente poderia ficar horas e horas e quem sabe baixava o preço. Então, o único contra é isso aqui. Aí você vem aqui, ó, escolhe a opção de acordo com o seu pneu. Hoje eu escolheria esse modelo aqui, né? 700 por 28, né? Como eu já falei, eu já fiz um teste com esse pneu, com essa armadura aí, esse produto da Thanos, e não tive nenhum furo. Eu andei em lugares com bastante sujeira mesmo, aqueles grampinho, prego, né? E não tive nenhum furo, tá? Vidros, inclusive, né? Eu fui bem sucedido. E eu fiz um pedal também aí ao total deu o total de tudo que eu já rodei aí, não foi tudo de uma vez, tá? Deu 600 quilômetros aí e, e sem furos. Então eu recomendo esse produto. Tem um amigo aí nosso aí que é o Ernilton, lá do canal Cicloturismo para Todos. Ele veio da Bahia, 1.300 quilômetros, até São Paulo, sem nenhum furo de pneu também. Ele relata também que teve um furo, só que não foi causado por algo que entrou. Foi no caso que ele não sabia desses macetes aí. Que era o quê? Colocar uma câmera de menor tamanho. E aí sobrou a câmera lá dentro. E aí mordeu, né, a câmera de ar e furou. Foi por causa disso, mas não porque entrou algum produto. Tem o rapaz lá, o Rafael, do canal de bike, também ele fez uma viagem aí para Santa Catarina, né, saindo de São Paulo, 1.200 quilômetros, sem nenhum furo. Ele fez também aí se eu não me engano, aí recentemente aí o Vale Europeu, o circuito do Vale Europeu, também sem nenhum furo. Então, é um produto que a gente recomenda, né? Eu só queria compartilhar isso com vocês, pessoal. Porque a gente tenta de tudo aí, né? A gente tenta algumas alternativas aí para não furar, mas eu sinceramente nunca fui bem sucedido. Por exemplo, eu tentei aquela fita feita de garrafa PET e não tive sucesso. Eu tentei umas outras alternativas que o próprio site do Pedaleria lá, ele deu lá como alternativa, né? Como aquelas fitas trena, aquelas fitas de medir, aquelas trena, né? Você tirasse ela e colocasse no pneu. O que aconteceu é que rasgou meu pneu e não deu muito certo. E aí a gente vai tentando. E uma das coisas que deu uma parada nos furos para mim foi colocar 3 fitas anti-furo. Exatamente. Fica um pneu mais pesado com as fitas,
deforma um pouco o pneu, não acho legal, mas aqui deu uma parada. O nosso amigo VR aí, ele colocava um pneu dentro do outro, né? Que também deu uma parada. E vocês também podem me perguntar, né? Se eu estou no próprio site da Thanos, nós temos também aqui os pneus da Thanos, né? Que são pneus maciços. O VR ele tá usando esses pneus maciços e ele reclama só da parte de performance, que diminui bem muito a performance. Só que ele tá usando não esse da Thanos, é um outro que é o chinês. Esse aí parece que é pior, porque reduz muito o desempenho. Mas em compensação, o que ele fala para mim é que ele pode andar na chuva, no terreno escorregadio, que o pneu não desliza, ele não cai, então passa uma segurança maior para ele. Se você for ver para uso urbano, para quem vai trabalhar, eu acho que vale a pena, na minha opinião, né? E aqui olhando os pneus maciços deles, né? Se eu fosse comprar hoje eu compraria esse aqui, ó, o 700 por 28. O problema para mim aí, talvez isso não seja um problema para muitos, é que você fica com a bicicleta suscetível a mais impactos, né? Ele não absorve tantos impactos assim que nem um pneu. Então, para quem tem problema de hernia de disco, isso aí pode ser um problema, dependendo do grau, né, de problema de lesão que você tenha nas hérnias de disco aí, né, ou na coluna. Então, isso pode representar um problema. Mas fora isso, é recomendável um desse aqui também, né? Só que, como a gente estava falando, o preço que é o que pega, né? Mas se for pensar a longo prazo, uma câmera de ar, quanto é que custa? Uma câmera de ar custa aí aproximadamente R$ 30. Eu vou pôr aqui em média, porque tem até mais caras. Aí tem gente que vai falar, tem mais barata, tal. Tem mais barata, mas eu não recomendo não, porque eu comprei essas câmeras de ar mais baratinhas aí e tive problemas com ela, né? Então vou pôr uma média aqui de R$ 30. Em média eu comprava quatro, né? Duas para rodar e duas para ficar reserva. Então só aí já dá R$ 120. E aí conforme você vai tendo esses furos, dependendo do tipo de furo que tiver, você perde a câmera. E aí são gastos sobre gastos. Então, se for pôr na ponta da balança, acho que vale a pena investir num Thanos. Tá bom, pessoal? É isso aí, beleza? Até os próximos vídeos. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Até o ano que vem. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, viu? Tchau, tchau.